Amém? Oséias capítulo 6, versículo 1 diz assim: vinde e tornemos ao Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, feriu e nos atará a ferida, depois de 2 dias nos dará a vida, e ao terceiro dia nos ressuscitará, e viveremos diante dEle. Então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa, e Ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. Só até aí. Sabe, queridos, nós temos o costume de condicionarmos nossos feitos à nossa capacidade de realização. Tudo que a gente sonha, tudo que a gente pensa em realizar, normalmente está condicionado à nossa capacidade. A gente pensa em fazer de acordo com o nosso poder de execução, né? Você pensa em comprar algo que está compatível com o que você tem na conta bancária, que está compatível com o teu salário, que está compatível com a tua renda mensal. Pastor, isso é errado? Não, isso não é errado. Mas, ao mesmo tempo, eu preciso que você entenda que é humano. Isso é errado? Não, não é errado. Mas quando pensamos no espiritual, quando pensamos no sobrenatural, quando pensamos no divino, isso limita o poder de ação do Senhor na nossa vida. Se eu e você, sempre que sonharmos espiritualmente falando, ministerialmente falando, se eu e você, sempre que projetarmos, condicionarmos esse projeto, esse sonho, a nossa capacidade de execução, você pode ter certeza que você vai ficar muito aquém daquilo que Deus quer fazer na tua vida. Nós estávamos vendo as irmãs aqui cantando. Vocês me perdoem, peguei vocês de surpresa, poderia ter falado com vocês lá no gabinete, mas as coisas de Deus, elas não acontecem, né, de acordo com o nosso planejamento. E eu tenho certeza, vem a apreensão: poxa, ele não podia ter me dado um tempo para ensaiar? Ele não podia ter me dado um tempo para escolher melhor a canção e tal? Eu não sou de fazer isso sempre não, né? De vez em quando só. Mas, ao mesmo tempo, em alguns momentos da nossa vida, a gente não vai ter condição de planejar. Deus vai simplesmente nos lançar. Ele vai simplesmente nos colocar diante daquela prova. E aí, se eu basear o meu movimento na minha capacidade humana de execução, eu vou ficar paralisado. Mas se eu me entregar, Senhor, é o Senhor que está falando, é o Senhor que está abrindo essa porta, é o Senhor que está dizendo, aí então Ele vai me surpreender e vai fazer além daquilo que um dia eu pedi ou pensei. Você crê nisso? Diga amém. Irmãos, esse texto é um texto muito conhecido de nós, não só o que eu li, mas esse que eu acabei de citar, Efésios capítulo 3, verso 20, a gente fala isso o tempo todo, porque Deus fará muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos, mas na hora da gente aplicar isso, parece que complica. A gente diz que Deus tem poder para fazer, mas na hora de crermos que Ele de fato vai fazer, complica. Hoje, a proposta de Deus para nós é que o conheçamos, porque na medida em que o conhecermos, seremos livres de um molde, livres de uma raia de limitação, seremos livres de uma régua curta. Na medida em que conhecermos ao Senhor, viveremos o extraordinário que para Ele faz parte do seu cotidiano. O que para nós é sobrenatural, para Ele é a sua essência. O que para nós é impossível, para Ele é o normal. E aí, a proposta dele para nós é: não queira que eu mergulhe na tua realidade, mas vem você e mergulha na minha realidade. Hein? Você quer trazer Deus para o natural ou você quer ir para o sobrenatural dele? Hein? Paulo ele é muito incisivo quanto a essa liberdade. Paulo ele é muito incisivo quanto a esse envolvimento com as coisas sobrenaturais. Depois em casa você pode ler, né, 1 Tessalonicenses capítulo 5. Paulo fala muito sobre isso, mas no verso 19 ele diz assim: não extingais o espírito. Sabe, quando você fala de extinção, você está falando de morte, né? Aquele animal está extinto.
aquele animal está morto, aquele animal está sem vida, aquele animal está sem movimento. O que Paulo propõe para a igreja é isso: não vamos tirar a vida do Espírito, não vamos tirar o movimento do Espírito. Na nossa igreja, desde sempre, nós ouvimos que a unção é que faz a diferença. Pode cantar bem, pode tocar bem, isso faz parte, e nós estamos aqui incentivando que você busque cada vez mais o aperfeiçoamento, que você busque cada vez mais a excelência, mas o que faz a diferença é a unção. É a unção que quebra as cadeias, é a unção que toca nas pessoas. E uma vez me perguntaram, até por conta da canção que temos, por conta de um CD chamado Tua Unção, me perguntaram: pastor, para você o que é unção? E naquele dia, estamos falando de anos atrás, o Espírito Santo veio sobre a minha vida, eu fiquei todo arrepiado. Para você, pode não ser nenhuma definição espetacular, mas para mim, foi um conforto. E eu respondi: a unção é o Espírito Santo em movimento. Enquanto o vento é o ar em movimento, a unção é o reflexo do movimento do Espírito Santo. Sabe, quando você prega com unção, é quando você deixa o Espírito Santo agir. Quando você canta com unção, é quando o Espírito Santo está se movimentando. Quando você se anula e deixa ele ir à sua frente, é quando você não tenta ajudá-lo, mas permite que ele te ajude. Já falei aqui, se encher do Espírito não é controlar o Espírito. Tem gente que quer ser cheio do Espírito para mandar o Espírito Santo fazer aquilo que ele quer. Se encher do Espírito é ser controlado pelo Espírito. Já fiz também essa comparação. Você bota uma água quente dentro do copo, o copo fica quente. Você bota uma água gelada dentro do copo, o copo fica gelado. Porque o que entra é que dita o ritmo. Não é o que recebe que dita o ritmo. Não é o copo que transforma a temperatura, mas é a água que entra no copo que transforma a temperatura. É assim, quando o Espírito Santo vem, Ele que manda eu pregar, e Ele que sabe o que eu devo pregar. Ele que manda eu cantar, e é Ele quem me diz o que eu vou cantar. É Ele que diz aonde eu tenho que ir, o que eu tenho que fazer. Tem muita gente que quer o Espírito Santo para fazer do Espírito Santo uma R15. Eu que aponto, eu que puxo o gatilho, eu que atiro. Não, eu quero o Espírito Santo para eu ser uma R15 na mão dele. Porque é ele que aponta, é ele que puxa o gatilho, é ele que atira. Quantos estão entendendo? Digam amém. Olha para o teu irmão e diga assim: não impeça o Espírito Santo. Esses dias, eu estava conversando com o João Vitor, já tem um tempo. Esses dias. E o João Vitor me chamou a atenção para algo que eu falo aqui na igreja sempre. 1 Coríntios capítulo 3, 2 Coríntios capítulo 3, verso 17, diz: Deus é Espírito, o Espírito opera onde há liberdade. E eu sempre ministro aqui essa palavra, fazendo uma abordagem de que o Espírito Santo ele vai operar se você der liberdade para ele. O Espírito Santo, Deus é Espírito e o Espírito opera onde você dá liberdade. E aí, conversando com o João Vitor, ele me chamou a atenção, mas me chamou a atenção, não é chamou a atenção, brigou comigo, não, a gente estava conversando. E ele falou assim: pastor, mas o texto aqui não está falando, na verdade, um pouquinho diferente? Não está falando que Deus é Espírito e o Espírito opera onde Ele proporciona a liberdade? Você consegue entender a diferença? Porque uma coisa é a gente falar Deus é Espírito e o Espírito opera onde eu dou liberdade para Ele. A outra coisa é falarmos que Deus é Espírito e o Espírito opera, e aonde Ele opera, acontece a liberdade. Ele proporciona a liberdade. E aí, me chamou a atenção, e eu ainda falei para ele assim: João, eu não parei para reparar nisso não, mas eu vou ver. Foi o que eu falei, depois em casa, depois eu vou ver. E passou, e eu esqueci, irmão. Esqueci. Mas você sabe que ontem o Espírito Santo me fez lembrar disso. E me fez, inclusive, ler. Aliás, abre aí. 2 Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. O Espírito Santo foi me fez lembrar, o Espírito Santo me levou para o contexto desse capítulo.
2 Coríntios, capítulo 3, só o versículo 6. Aliás, vamos fazer 6, 7 e 8. Vamos começar por ali. Diz assim: o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. E se o Espírito da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Só até aí. Eu estava lendo esse texto, e aí, bem, só te contextualizando, Paulo ele nunca quis derrubar a lei. Paulo nunca quis desvalorizar a lei. Mas Paulo, ele sempre trabalhou a ideia de que a lei vinha para estabelecer regras, mas não podia ser aquilo que nos engessa. Não podia ser aquilo que limita nossa área de atuação. A lei estava sujeita a algumas aplicações práticas, como a teologia. Eu amo a teologia, irmãos, mas para mim, se a teologia não gerar em mim uma aplicação prática no meu dia a dia, vai ser um conto de fada. Eu vou estar, igual a novela Gênesis, assistindo, vendo, que legal, bacana, e fica lá. Não, eu tenho que pegar e aplicar isso na minha vida, trazer isso para a minha vida. Então, Paulo é um defensor disso. Paulo diz, olha, tomem cuidado, porque a letra mata. Porque se vocês se encherem da letra, vocês vão acabar. E aí o próprio Paulo fala sobre o Espírito, ele diz, olha, não matem, não xingais, não impeçais o Espírito Santo. Letra mata. Saber demais e não ter revelação. Sabe, irmãos, quando eu sei demais, eu não consigo ser misericordioso. Eu não sei o que é ser compassivo. Não sei. Eu estava falando com os meninos, com os adolescentes, né, na profissão de fé. E eu estava falando para eles assim, vocês pecam? E eles disseram, pecamos? E aí? Ué, como é que faz? Não, a gente se arrepende. A outra, a gente pede perdão. E aí? E aí o sangue de Jesus nos perdoa de todo pecado. Eu falei assim, quantas vezes? Aí eles ficaram me olhando assim, sabe? Acho que bateu um medo, né? Ele deve estar pensando, ih, caramba, se foi 10 eu já estou raspando. Quantas vezes? Eu falei assim, é a abundância da graça. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Ele não podia estabelecer um teto, ele não podia dizer assim, olha, vou perdoar vocês 1000 vezes. Eu fico imaginando o que ia ter de gente perdendo a conta. Ah, meu pai. Que até 100, André, você consegue, você vai pecando, opa, 99, 100, estou tranquilo, faltam 900. Mas quando tu chega nos 800, tu já está embolado, tu está achando que está nos 600 ainda, tu já está batendo na trave. O que ia ter gente sendo pega de surpresa, Senhor, me perdoa? Não. Mas, Senhor, faltam 159. Aqui, ó, tua contabilidade está furada, rapaz. Podia fazer isso, mas não. Ele liberou a sua graça. E a lei tem dificuldade de entender isso. Quando você está preso à lei, você não consegue entender a graça. E você não consegue aplicar misericórdia. Você não consegue ser compassivo. Sabe, entendimento de que manda quem pode, obedece quem tem juízo. Não, mas não é justo. Mas estamos debaixo do tempo da graça. Se fosse debaixo do tempo da lei, a gente ia fazer aqui uma democracia, que não sei o quê, a gente ia derrubar o fulano, o ciclano, o beltrano. Não, mas debaixo do tempo da graça, Deus escolheu e ponto. Isso não gera em nós libertinagem. Isso não gera em nós abuso. Mas isso gera em nós liberdade. Quantos entendem? Digam amém. E aí, dentro desse contexto que Paulo está defendendo, Paulo está dizendo assim, vocês querem estar presos ao mistério da lei? Se tinha glória no mistério da lei, que dirá no mistério da graça? Se tinha poder de Deus no mistério da lei, que dirá no mistério da graça? E vocês querem se prender àquilo? É tempo de vivermos a liberdade em Deus. Ou seja, talvez até o versículo 17, Paulo esteja falando exatamente isso. Deus é Espírito, e o Espírito só opera onde há liberdade. E aí Deus é tão tremendo que a partir de uma conversa, de repente ele vem e coloca uma chave na nossa mão. Que chave é essa, pastor? Deus é Espírito, o Espírito só opera onde há liberdade, e aonde damos liberdade, o Espírito vem e estabelece uma liberdade que nós não conseguimos. Pastor, não entendi.
eu preciso deixá-lo à vontade para agir na minha vida. A partir do momento que eu deixo ele à vontade para agir na minha vida, ele vem e age. E aí ele liberta a mim, a você, de coisas que na minha capacidade humana, eu jamais conseguiria me libertar. Eu dou liberdade para o Espírito Santo atuar, e a partir da liberdade que eu dou para ele atuar, ele então me livra de julgos, de condenações, de grilhões, de barreiras que jamais eu conseguiria quebrar. Oh meu Deus, se você estivesse entendendo de verdade o que eu estou falando, você já estaria com as suas mãos levantadas, com a boca aberta e dando glória a Deus, porque na medida que eu dou liberdade de adoração para Deus, ele quebra as cadeias lá na minha casa, ele quebra os grilhões lá no meu trabalho, ele cura as minhas enfermidades, porque não é um milagre responsável a produzir a adoração, mas quando eu começo a adorar, Deus começa a agir na minha vida. Oh meu Deus! Para você entender bem essa liberdade, para você entender bem esse coração quebrantado, e Davi já sabia disso, porque Davi diz, segundo a lei, eita, era só te sacrificar. Segundo a lei, era só apresentar a ti um sacrifício. Mas não é isso que mexe com o Senhor. Davi diz, não é um sacrifício, mas é um coração quebrantado e contrito. Você que está do lado da tua esposa, tu lembra dos votos de casamento que você fez? Lembra? Lembra daqueles votos que você fez porque você repetiu, pastor? Prometo te amar, te respeitar, na saúde, na doença, não sei o que lá, não sei o que lá, papapá, até que a morte nos separe. Pastor, é para cumprir? É para cumprir, irmão. É para cumprir. Tu prometeu, promessa, é lei, está estabelecido. Agora, se você perguntar para o seu marido, você me ama? E se ele repetisse para você hoje, na íntegra, os votos? Prometo te amar, te respeitar, na saúde e na doença, que não sei o que, não sei o que lá, papapá. Você olhar para ele, vai, tu é um robô? Não, mas é isso que eu prometi. Você entende que a lei está aí para ser cumprida, mas não pode te engessar? Não é porque eu prometi lá atrás que é isso que eu tenho que ficar falando. Ela pergunta, você me ama? Te amo. É muito menor do que a promessa lá de trás, mas é muito mais sincero. Você está entendendo o que eu estou ministrando? Porque tem muita gente que acha que vai conseguir conduzir seu chamado ministerial em cima de lei, em cima de protocolos, em cima de memorandos. É hora da gente ser sincero. E quando você vai lá para descobrir, a essência dessa palavra, sincero é sem cera. Trazendo para a modernidade. Quem é que tem Instagram aí? Levanta a mão. Sem filtro, ok? É isso aí, é postagem sem filtro, é oração sem filtro, é jejum sem filtro, é quebrantamento sem filtro. Você não precisa mostrar para o mundo aquilo que você não é. E chega a ser, sabe, irmãos, burrice, me desculpe o peso da palavra, querer mostrar para Deus aquilo que você não é, porque antes da palavra chegar na tua boca, Ele já sabe aquilo que você vai pedir. Ele conhece o profundo e o escondido. A proposta aqui de Deus para Oséias é, vamos conhecer ao Senhor. A proposta de Deus através de Oséias para Israel é, vamos conhecer ao Senhor. Eu amo esse texto, porque dependendo até da versão bíblica, não vai estar escrito conheçamos e prossigamos. Vai dizer assim, tenhamos comunhão e prossigamos em ter comunhão. A palavra conhecimento vem disso, de comunhão, de andar junto. A proposta é essa, vem cá, não é tempo de andarmos com Deus? Não é tempo de conhecermos mais de Deus? Não é tempo de mergulharmos mais no Senhor? Mais uma vez, citando a turma que vai se batizar, no finalzinho da profissão de fé, perguntei para todos eles, vocês estão dispostos a viver uma vida de santidade ao Senhor? Sim. Aí eu pergunto para eles, o que significa santo? Não sei. Aí eu explico, separado. Ah, tá. Então vocês estão dispostos a viver uma vida separada para o Senhor? Pastor, é pecado ir no jogo de futebol? Não. Mas se todo mundo xingar, não interessa, eu não vou xingar. Porque eu posso até estar nesse mundo, mas eu não sou desse mundo.
A proposta é: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. É tempo da igreja andar mais com Deus. É tempo da igreja ter mais intimidade com o Senhor. É tempo da igreja mergulhar mais nos mistérios do Pai. Oh, meu Deus! Conheçamos e prossigamos. E o texto aqui nos mostra que o conhecimento de Deus vai revelar para nós aquilo que temos e aquilo que não temos. Vinde e tornemos ao Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará. Ele nos atará a ferida. Irmãos, todos nós sabemos que o que aconteceu com o povo de Israel, estamos falando de cativeiro babilônico, não foi por maldade de Deus, mas foi colheita, sementes mal plantadas que levaram o povo a experimentar esse tipo de coisa. Aí, aqui, pastor, o texto está dizendo que o povo diz, né, que o Senhor abriu a ferida e que o Senhor vai atar. Não, o Senhor abriu a ferida a partir de uma escolha errada, a partir da falta do conhecimento, a partir da falta da aplicação dos mandamentos, a partir da falta da comunhão com Deus. Pode parecer aqui errado no primeiro momento, né? Você ouviu o texto dizendo que Deus abriu a ferida. Pode parecer, né, que Deus é aquele carrasco que do nada quis maltratar o povo. Não, Deus abriu a ferida a partir de escolhas erradas. Eu ouso dizer que Deus permitiu que a ferida fosse aberta. Essa é a aplicação. Mas por quê? Por falta de conhecimento, por falta de intimidade. Sabe, quando Deus se aproxima de nós, inevitavelmente Ele expõe nossas falhas. E não há problema nenhum em ter falhas expostas, porque o grande desafio é o que fazermos a partir da exposição das nossas falhas. Existem 2 capítulos 6 de 2 livros que nos mostram a mesma coisa, Juízes 6 e Isaías 6. Em Juízes 6, Deus fala com Gideão, e Gideão diz assim: eu vou morrer, Senhor. Porque é uma teofania, é o anjo do Senhor, é artigo definido. Se aparecer um anjo do Senhor é uma coisa, mas se aparecer o anjo do Senhor, nós estamos falando da apresentação do próprio Deus. Gideão diz: vou morrer, Senhor. Aí o outro é Isaías, também no capítulo 6. O Senhor aparece para ele, ele também diz: eu vou morrer. Por quê? Porque as falhas são expostas. Porque quando você para perto da santidade, aquilo que você não tem fica muito nítido. Espiritualmente falando, ministerialmente falando, aquilo que você não tem fica muito à mostra. Isaías ainda é mais detalhado. Ele diz assim: eu sou um homem de lábios impuros, eu vivo no meio de um povo de impuros lábios, eu vou morrer. Mas para toda a exposição da nossa incapacidade é liberada uma capacitação divina. Ah, meu Deus, me ajuda a ministrar. Olha para o teu irmão e diga assim: para toda exposição da tua incapacidade, Deus libera uma capacidade divina. Eu sou um homem de lábios impuros, não tem problema. Deus dá ordem ao serafim: pega uma brasa viva no altar e toca onde? Toca nos lábios dele. Não é ali que está o problema. Vai ali e resolve. Porque quando eu decido investir na vida de alguém, e esse alguém se expõe diante de mim, se derrama diante do meu altar, eu invisto a capacitação na vida dele. Aquilo que você não tem, Deus é poderoso para liberar hoje. Sabe, queridos, é aquela história, né, de um pai que está com dinheiro no bolso e diz assim: vai ali e compra uma água, mas eu não tenho dinheiro, eu não perguntei se você tem. Eu mandei você ir. Vai lá e compra. O mesmo Isaías, no capítulo 55, ele diz assim: venham, comprem, comam, bebam, de graça, sem dinheiro. Faz isso? Aonde faz isso, irmão? Quem é que compra? Quem é que come? Quem é que bebe de graça, sem dinheiro? É a proposta. Porque nós precisamos aprender que os nossos sonhos não podem estar condicionados àquilo que nós temos no bolso. Nossos sonhos não podem estar condicionados àquilo que temos no banco. Nossos sonhos precisam ganhar asas. Nossos sonhos precisam estar condicionados àquilo que Deus tem nas mãos. E Deus é dono do ouro e da prata.
Vou avisar antes, hein? Vou fazer uma pergunta e eu sei que vai ter gente que vai responder errado. Você pode fazer um exercício hoje? Um exercício racional, porque a Bíblia fala que o nosso culto tem que ser racional, ok? Certo ou errado? Nós estamos em espírito, mas ao mesmo tempo mentes pensantes, né? Deus não quer ninguém alienado. Então, num exercício racional, olhando para a tua vida hoje, se você está empregado ou não, ok? De repente tem gente empregada aqui, tem gente desempregada. Empregado, quanto você ganha por mês? Lembra aí? Faça esse exercício. Aí pensa agora nas tuas contas. Pensa na conta de luz, conta de água, conta de gás, pensa nas tuas prioridades, né? Naquilo que você precisa resolver, nos teus sonhos, nos teus projetos, né? Esse ano eu gostaria de trocar de carro, gostaria de trocar de casa. Analisando isso. Analisando também a igreja que você faz parte, analisando o teu Deus, analisando o país que você mora, né, que é dito como terceiro mundo e tal. Está fazendo esse exercício comigo? Está analisando tudo isso? Então, diante dessa realidade, eu pergunto a você, amanhã de manhã, antes de você ir trabalhar, você consegue entrar na internet, procurar onde vende um helicóptero, e aí descobrindo aonde vende um helicóptero, ir até esse lugar e comprar um helicóptero à vista? Quem acha que pode aí? Levanta a mão. Eu confesso que eu achei que ia ficar dividido. Quem acha que não pode? Levanta a mão. E vocês são espertos, né? Porque quando eu digo que pode, ninguém levanta a mão. Quando eu digo que não pode, também não levanta a mão. Preste atenção. Você quer saber onde está a pegadinha? E olha que eu te avisei antes. Se eu não te avisasse, o derrame ia ser maior. Você quer saber onde está a pegadinha? A pegadinha está no fato de que eu pedi para você analisar a tua vida toda. E, analisando a tua vida toda, não dá para comprar helicóptero amanhã, irmão. Até porque não é a tua prioridade. Eu ainda coloquei tuas prioridades aí, né? Só que eu não sei se você percebeu, mas no meio disso tudo, perto da igreja que você faz parte, eu falei assim, analisando o teu Deus. Sabe qual é o problema? É que o nosso Deus fica misturado com tudo. Porque se eu fosse direto, analisando o teu Deus, dá para comprar um helicóptero amanhã à vista? Dá para comprar a frota inteira, irmão. Porque nada é impossível para Deus, porque Ele é dono do ouro e da prata. Só que o grande problema é que parece que o nosso Deus perde força quando Ele é colocado no meio das outras coisas. São outros deuses. Outras coisas que nos chamam a atenção. E é por isso que eu entendo Jesus Cristo quando ensina o povo a orar. Querem orar? Orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado. E agora a turma que fez aí profissão de fé já sabe, né? O que significa santo? Separado. Separado seja o teu nome. Irmão, o nome do Senhor na minha e na tua vida não pode estar misturado com mais nada. Você pode vir falando tudo. Dá para comprar um helicóptero pensando no teu salário? Não. Pensando nos teus sonhos? Não. Pensando nas tuas prioridades? Não. Pensando no bairro onde você mora? Não. Pensando no teu Deus? Posso. Não, mas Deus está misturado. Misturado é na tua frase. Aqui no meu coração não está misturado, não. Porque sempre que fala em Deus, fala em impossível. Sempre que fala em Deus, fala em sobrenatural. Sempre que fala em Deus, fala em milagre. É por isso que Ele te convida. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Na medida em que eu conheço, eu começo a reparar aquilo que eu não tenho. Mas Deus também começa a revelar aquilo que eu tenho e não sei que tenho. Oh, meu Deus. Os dois, Gideão e Isaías, eles só conseguiam enxergar aquilo que eles não tinham. Mas Deus mostra para eles: vai nessa tua força, vai lá. Sabe, queridos, a manifestação da presença do Senhor gera um constrangimento para nós. Mas se existe um constrangimento sadio, é o constrangimento da manifestação da presença do Senhor. Sabe uma coisa que eu aprendi ainda pequeno? Que quebrantamento é reconhecimento do poderio de Deus diante da minha pequenez.
Se existe um constrangimento sadio, é esse constrangimento que gera quebrantamento. Quando você diz, Senhor, eu não posso nada, eu não sei nada. Tem um outro texto que eu quero ler com você. Abre aí comigo, 1 Coríntios capítulo 15. Já estou terminando, estou caminhando para o final. Primeiro Coríntios capítulo 15, versículo 9 diz assim: porque eu sou o menor dos apóstolos, e não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja do Senhor. Mas olha o que diz o verso 10: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Vem a presença do Senhor. Paulo conhece a Deus, e Paulo começa dizendo assim: eu sou o menor de todos os apóstolos. Ele diz, não era nem para eu estar aqui no hall deles. Eu não andei com Jesus. Sou o menor de todos eles. Sabe, a manifestação da graça de Deus vem e começa a expor as nossas limitações. Você sabe que não existe nada melhor para o bom senso do que a manifestação da graça, do que a manifestação da presença do Senhor? Sabe quando você olha assim, fulano é sem noção, está faltando Deus. Porque não tem como ser sem noção se você tiver Deus. Porque quando Deus se manifesta na tua vida, você começa a desenvolver um senso aguçado de oportunidade. Você sabe a hora de falar, você sabe como se comportar. Você não vai onde você é aturado, você só vai onde você é celebrado. É Deus, Deus. Você está tão íntimo de Deus que Ele vai controlando teus passos. Eu estou aqui na guitarra, eu sou bom de guitarra base. Estou aqui tocando a base, que não sei o quê. E tem Deus na minha vida. E aí, de repente, o cantor empolgado, porque tem uma diferença de o cantor agir profeticamente ou ele agir na empolgação. Se ele agir profeticamente é uma coisa, mas não, ele empolgado vira, vai Samuel, sola! Ele vai ficar na pista. Porque Deus, ele trabalha muito bem na minha vida espiritual, o acelerador e o freio. Ele diz assim, vai, avança agora, vai que eu estou contigo, vai. Aí tem hora que ele freia, vai não. Mas eu vejo gente se queimando, sabe? Porque vem a manifestação de Deus, mas o cara não consegue ver as limitações, ele se acha mais do que ele é. Eu falo aqui sempre, agora não, mas tempo que eu andei ensaiando com o pessoal da música e tal, eu falava sempre, irmão, ser desafinado não é o problema, o pior é você ser desafinado achando que você canta. Porque você diz para a pessoa que ela está errada, e ela leva para o pessoal. Você diz que ela está errada, e ela fica com raiva de você. Você diz que ela está errada, e ela diz que errada está você. E eu posso estar errado, mas na condição de quem ensaia para quem é ensaiado, a autoridade está na mão daquele que ensaia. Então, teoricamente, é o que ensaia que diz quem está errado. Eu posso até estar errado, mas será que não é um pouquinho de falta de noção? Será que não é um pouquinho de falta de bom senso? Aí vem a manifestação de Deus e Paulo diz assim, eu sou o menor deles. Eu jamais vou querer, nessa lista, me colocar acima deles. Eu reconheço a bênção de Deus na vida deles. Mas, porque a manifestação da presença do Senhor expõe o que eu não tenho, mas também expõe aquilo que eu tenho. Sabe, a manifestação de Deus vai lá no baú da minha alma e puxa isso aqui, ó, que você nem sabe que tem. Você tem. E ele diz assim, mas pela graça, e é só pela graça, eu trabalhei mais do que todos eles. Uma vez eu ouvi uma palavra do pastor Luciano Subirá, e ele estava falando sobre esse texto, e ele falou algo que eu acho muito interessante. Ele diz assim, para mim, Paulo não trabalhou mais do que eles, numa lista de 0 a 10, sabe? Eu fui o primeiro, Pedro veio em segundo, João veio em terceiro. Para o pastor Luciano Subirá, nesse texto, Paulo está dizendo assim, eu trabalhei mais do que todos eles juntos. Soma todo mundo e não dá eu. Aí pode parecer arrogância, irmão. Mas presta atenção. Existem algumas pessoas que foram encontradas pela manifestação da presença do Senhor na semeadura. E aí pode vir alguém falar que ele é arrogante na hora de falar de colheita. Mas ele é autoridade no assunto e acabou.
Tem gente que foram encontrados pela glória do Senhor e se dedicam e amam a música na igreja, e mergulham de uma maneira tão profunda. Vai ter alguém que vai dizer que ele é arrogante, mas ele ali é autoridade no assunto. E eu vou dizer uma coisa para você: quando Deus derrama sobre a tua vida autoridade, podem discutir, podem espernear, mas não vão ter como mudar. A autoridade é a autoridade, ponto final. E não é porque eu sou o bom, mas é porque a manifestação da graça de Deus me encontrou, e eu disse: eis-me aqui, e Ele foi me moldando, me trabalhando, e agora eu posso dizer, aqui, nessa área, eu sou autoridade no assunto. Porque Deus é poderoso para expor o que eu não tenho, mas para encontrar dentro de mim aquilo que eu não tenho. Eu vou terminar, mas Mateus capítulo 16, eu amo esse texto, já falei aqui também diversas vezes. Todo mundo conhece essa história. Jesus aparece para os discípulos, Jesus está com os discípulos e pergunta para os discípulos o que eles estão falando a meu respeito, o que o povo diz que eu sou. Quem conhece esse texto aí? Quem já leu esse texto aí? O que estão dizendo a meu respeito? E aí o que o povo está dizendo, hein? O que os discípulos falam que o povo está dizendo? Ah, tu és um dos profetas, não é isso? Resumindo. E vós, quem dizeis que eu sou? Silêncio total. Pedro então, cheio do Espírito Santo, amém ou não amém? Amém. Responde o quê? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Uma revelação dada por Deus a Pedro acerca de quem é Jesus. Conheçamos e prossigamos em conhecer. Aí Jesus olha para Pedro e diz assim: também te digo que tu és Pedro. E no grego, Petros. Aí quando você vai pesquisar só um pouquinho mais, você descobre que Petros não é Petra. São duas coisas diferentes no grego. Petros é pedaço de Petra. Ou seja, Petros é um pedaço de pedra, e Petra é pedra. Em outras palavras, Deus está dizendo assim: também te digo que tu és um pedaço de pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Pastor, deixa eu entender. O que o texto está deixando claro para nós é que nós somos cristãos. Sabe o que significa cristão? O significado da palavra? Pequeno Cristo. Nós somos pequenas pedras, que somos edificação em cima de uma grande rocha. Quando eu descubro quem é essa rocha, ele descobre, ou melhor, ele revela a minha funcionalidade dentro de todo o contexto. Ele diz assim: eu sou a rocha e você é uma pequena pedra que faz parte dessa rocha. Você é uma pequena pedra edificada nessa rocha. Quem está acompanhando meu raciocínio aí, diga amém. Quando eu começo a conhecer, eu começo a entender que eu não estou solto. Porque se existe uma grande pedra e eu sou uma pequena pedra, há uma revelação clara, e eu estou falando de dedução lógica. Eu sou feito do mesmo material que ela. E como a Bíblia é tremenda e ela se completa, qual é um dos princípios da criação do homem? O homem é um ser criado, o homem é um ser social, o homem é um ser unitário, e o homem é um ser à imagem e semelhança. Aí só nesses poucos minutos a gente chegou à conclusão de que somos a imagem e a semelhança, de que somos pequenos cristos, de que somos pequenas pedras, do mesmo material, das mesmas substâncias da grande pedra. Você acha de verdade que nesse mundo você é qualquer coisa? Você acha de verdade que você veio a esse mundo de maneira aleatória? Você acha que você está nesse mundo a passeio? Mas tem muita gente que vem e vai e não entende isso, porque erra por não conhecer. Mas nós de hoje estamos ouvindo a voz do Eterno: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, e mesmo que tentem impedir, a resposta virá como chuva serôdia, resposta certa. Deus vai agir através de você, Deus vai liberar em você, nada vai poder impedir. Calabada, labachúria, labá.
Você pode se colocar de pé, querido? Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! A sua saída como alva é certa, e ele a nós virá como chuva serôdia que rega a terra. Você sabe o que é chuva serôdia, irmão? Chuva serôdia é aquela chuva esperada pelo agricultor. Pastor, toda chuva é esperada pelo agricultor? Não, toda não. Se chover muito, pode alagar. Chuva demais pode significar perda. Agora, tem aquela chuva que não faz muita diferença, sabe? Ela está crescendo. Ok. Mas a serôdia não. A serôdia é aquela que é questão de sobrevivência. E aí Deus diz assim: me conheça, porque eu irei a você como chuva serôdia. O texto ele é tão tremendo, sabe? O texto ele é tão profético, porque diz assim: vinde, tornemos ao Senhor, porque Ele fez a ferida e Ele vai curar, Ele vai sarar. E aí fala e aponta para a ressurreição de Cristo. Depois de 3 dias ressuscitaremos. Está falando, é em Cristo, é tudo em Cristo, eu conhecendo Ele, eu vivendo Ele, eu andando com Ele, eu estando com Ele, eu ouvindo Ele, tudo em Cristo, tudo. Ele se revela a mim, e Ele se revelando a mim, Ele me leva a um outro estágio. Eu quero fazer uma oração. Eu quero fazer uma oração por pessoas aqui que buscam conhecimento de Deus. Eu quero fazer uma oração aqui por pessoas que têm sede da palavra. Palavra. Eu quero conhecer mais da palavra. Você vê, nós estávamos num churrasco e a gente poderia falar de música. Só que a nossa alma não tem só sede de música. Sabe, o Espírito Santo ele vai nos dando sinais. Você assiste uma mensagem e aquilo vai criando em você uma sede, uma fome. Eu tenho 2 momentos aqui que eu posso destacar para vocês de ministração direta do Espírito Santo sobre a minha vida. O primeiro momento foi quando a gente fez o primeiro seminário chamado Gerados para Adorar aqui na igreja, foi em 2006. A gente recebeu o Fernandinho, a Ludmila, a pastora Ludmila Ferber, o Ademar de Campos. Foi um tempo 4x1. Eu me lembro que no dia que a pastora Ludmila estava ministrando aqui, Deus me mostrou, como eu estou te vendo, Deus me mostrou 2 mãos com os dedos entrelaçados. E Deus me mostrou escrito numa mão adoração e na outra mão música. E na medida que eu olhava, Deus me mostrava as mãos se desligando. Eu perguntei para Deus, falei: Senhor, o que o Senhor está falando? E Deus disse para mim: chegou a hora em que eu vou desentrelaçar a música da adoração. Porque tinha gente que achava que a adoração era um estilo de música. As pessoas diziam assim: fulano é da adoração. Tinha um movimento lá em BH, não, é o pessoal da adoração. Música. Eu me lembro que às vezes a gente era entrevistado em rádio e perguntava: o estilo de vocês é a adoração, né? Aí, como se não bastasse, a adoração deixou de ser simplesmente um estilo de música para se tornar um ritmo. Porque se a gente cantasse uma música rápida, ele é o leão da tribo de Judá, não era adoração. Mas se a gente cantasse o único que é digno, aí era adoração. A adoração só podia ser lenta, não podia ser rápida. Tudo errado, sabe? Primeiro que a adoração não é música. Segundo que, se eu usar a música como veículo de adoração, eu posso usar em qualquer ritmo. Aí eu comecei a entender. Só que, sobretudo, o que Deus estava fazendo no Brasil era um movimento de unificação da adoração com a palavra.
Porque se você voltar anos atrás, eram pouquíssimos os cantores que eram pastores. Hoje, se você procurar analisar, pouquíssimos são os cantores que não são pastores. E a gente não pode banalizar movimento, irmãos. A gente não pode dizer assim, vou me tornar pastor porque todo mundo é. Não é isso que eu estou dizendo. Mas ao mesmo tempo a gente não pode desprezar o mover. E a gente começou a perceber a busca, não só por uma atuação musical, mas também por uma atuação pastoral, envolvimento com a palavra. Eu vou falar aqui pela Nova Jerusalém. Eu conheço o cantor que vai vir aqui, vai cantar muito bem, mas vai ser só entretenimento. Ele vai cantar as canções, vai se apresentar para você, mas não vai ministrar. E eu vou te falar, esses cantores estão com a agenda quase que zero. Porque não tem nenhum pastor em nenhuma igreja que está abrindo as portas para receber entretenimento. Não, pastor, mas ele tem a bênção. Pode até ter a bênção, mas está faltando buscar um algo a mais. E esse algo a mais é a ministração da palavra. E eu não estou falando que ele tem que pregar, não. Porque às vezes entre uma canção e outra, até na maneira de se comportar cantando, é diferente. Eu falei de 2 momentos. O segundo momento foi quando meu pai olhou para mim e disse assim, olha, Deus tem usado você, a Denise, o Brasil afora, através do louvor e tal. Mas Ele vai começar a mudar isso na vida de vocês. E vocês vão começar a ser usados e conhecidos também pela palavra. Eu já sentia isso no meu coração, Deus já tinha me dado essa visão, mas não existe nada melhor do que uma confirmação, né? Deus fala contigo e alguém vem e confirma. E é tão bom quando Deus fala e as coisas começam a acontecer, porque entre 10 ministrações, eu só não vou falar 10 para não cometer um pecado, que pode ter acontecido uma outra aqui, uma outra ali. Mas entre 10, 9 das ministrações que a gente faz cantando, a gente faz pregando também. Porque o que se espera não é só entretenimento, mas o que se espera é um conhecimento daquilo que faz a diferença na nossa vida. Eu estou falando da música, que eu vou parar por aqui, mas eu poderia falar sobre qualquer outra área de atuação, irmão. Coloca a palavra em tudo na tua vida para você ver se não muda. Coloca o conhecimento de Deus em tudo na tua vida para ver se não muda. Então você que quer conhecimento da palavra, glória a Deus pela vida desses irmãos, porque eu nem cheguei a dizer, sai do seu lugar, eles já vieram. Mas você que quer conhecimento, você, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Senhor, eu quero te ouvir na palavra. Eu quero ser dirigido na palavra. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Nova Jerusalém, ela prioriza a palavra. Nada na Nova Jerusalém acontece sem a palavra. A música precisa da palavra. A oração precisa da palavra. O evangelismo, missões, capelania, visitação, precisa da palavra. Relações públicas, introdutoria, precisa da palavra. Homens, mulheres, jovens, adolescentes, precisam da palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos.